Fala, turma, tudo bem com vocês? Vim trazer dois fundos imobiliários da mesma gestora, da RISA, que é uma gestora fundada pelo Daniel Lemos, que foi sócio da XP Investimentos. Foi a pessoa responsável por instituir até a renda fixa na XP. Essa história é muito legal. Ele foi uma das pessoas que foi pioneira na XP, foi um dos principais sócios antes do IPO, estava lá no comecinho. E esses dois fundos imobiliários ganharam do CDI. Então são dois fundos imobiliários que muita gente fica comparando o CDI. E quando o CDI está em alta, todo mundo compara tudo com o CDI. Quando o CDI está mais baixo, todo mundo compara com o IPCA. Quando a bolsa está em alta, comparam com a bolsa. Mas o que mais vale é ter a diversificação no longo prazo, né? Você ter o poder de saber que as coisas estão sendo diversificadas, que as coisas estão andando. Quando uma área da carteira ali não anda tão bem, a outra vai acabar andando e por aí vai. Os dois fundos que eu vim trazer aqui se chamam RISA-AQUIM, RZAK11, RISAC, e o RISA Agro, que é o RISAG. Esses dois fundos, historicamente, desde o IPO deles, eles estão com uma cota negativa. Ou seja, o RISAQUIM fez IPO lá em R$100, a cota está 91 agora, e o RISAG fez a IPO em R$10, está 9,50 mais ou menos. Quando a gente pega o retorno com o dividendo, mesmo com a queda da cota, olha que interessante que está aqui no gráfico. Lá do início para cá, o CDI deu 22,74%, ou seja, perdeu para os dois fundos. O RISAC, com um K no final, ou seja, o AQUIM, deu 38,16%, que é um resultado bem satisfatório. E o RISAG, que é o de agro, deu 23,08%. Lembrando, pessoal, o dividendo ele é isento de imposto de renda. Quando você vai investir num fundo de renda fixa, o fundo de renda fixa ele é decrescente o imposto. Quando a gente vai investir num fundo de dividendo, um FIAGRO, um FIPE, um fundo de investimento imobiliário, ele é isento de imposto de renda para a pessoa física. Nesse sentido, o que a gente tem visto, tá? A gente tem visto que o histórico dos fundos, que mesmo com a cota descontada, quando você coloca o dividendo, você começa a ganhar do CDI. Querendo ou não, 22% para 38%, a gente está falando de um resultado acima de 140% do CDI, é um resultado bem relevante. Quando a gente fala de 22% para 23%, CDI mais um, tudo bem. Mas só pela isenção de imposto de renda que você pagaria ali o imposto no CDB convencional, e sem falar que o CDB ali para dar uns 110 CDI não é um CDB muito curtinho, né? Tem que ser um CDB um pouco mais longo. Quando você fala de um fundo imobiliário, fundo de agro, D mais 2, ou seja, você vende hoje, em 2 dias o recurso está na sua conta, então tem uma liquidez rápida. Outro ponto importante, além da liquidez, são setores diferentes. Um é fundo de CRI, certificado de recebíveis imobiliários, ou seja, dívida, e o outro é um fundo de CRA, certificado de recebíveis do agronegócio, dívida também, não são fundos de tijolo. Diferente de um fundo que é dono de um shopping, que é dono de um prédio, que é dono de uma fazenda, eles não, eles têm dívidas disso, dívida de shopping, dívida de prédio, dívida de fazenda. CRA, geralmente dívida de fazenda, de revenda, tudo envolvido com agronegócio. Então, o RISAG 11 é um fundo de agronegócio chamado FIAGRO, que ganhou muito espaço nos últimos 2 anos. O agro foi responsável por de resultado maior que 20% do nosso PIB. É um resultado muito forte. O volume de exportação foi muito forte já nesse primeiro começo do ano. Mesmo com as commodities em queda, o volume ainda continuou muito grande. O agro é uma máquina de fazer negócio, é uma máquina de exportação. E quando a gente fala de CRI, ele é bem focado na dívida do recebível imobiliário. Quando a gente fala de RISA, é uma casa com mais de 10 bilhões de custódia, eles têm vários fundos, tem o RISA Meiene, que está ganhando CDI desde o início, tem o RISA Kim, que a gente falou agora, está ganhando CDI desde o início, tem o RISA Daicon, tem o RISA EVE, que é de previdência, que também está ganhando CDI desde o início, um carrego perto do CDI mais 6%, que é muito forte. E esses fundos imobiliários, quando a gente pensa em CRI e agro, ou seja, se diversificar em imóvel em si e fazenda, né, dívida de agro, é interessante ter essa divisão de setor, né, a diversificação. Você vai ganhando dividendo, vai ganhando do CDI, igual você viu nesse gráfico, e o melhor, você vai ter uma carteira mais diversificada, ou seja, se uma ponta não for tão bem, a outra for melhor. A gente já viu RISAQUIM subindo, RISA Agro caindo, a gente já viu RISA Agro caindo e vice-versa, e por aí vai. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, eu estou 100% a tirar as dúvidas de vocês. Não se esqueçam de sempre deixar o like aí no vídeo e mandar para os seus amigos que não entendem ainda de fundo imobiliário, querem conhecer um pouco melhor sobre FIAGRO e por aí vai. Tchau, tchau, gente!